Com a entrada para o primeiro ciclo, inicia-se para muitas crianças a aprendizagem da leitura. É um momento ansiado por pais e filhos, mas que pode trazer dificuldades e preocupações inesperadas. É sobre estas dificuldades e sobre os diferentes métodos de iniciação à leitura que vamos conversar hoje com Armanda Zenhas, professora e mestre em Educação. Antes de mais, quais são os principais métodos de leitura? Há uma diversidade grande de métodos de leitura, mas eles podem, grosso modo, agrupar-se em dois, o método sintético e o método global ou analítico. O método sintético começa por trabalhar a letra e depois por uma operação de síntese passa-se à sílaba e depois à palavra. Portanto, começa por se aprender palavras muito simples, formar frases muito simples e elas vão se tornando mais complexas à medida que a criança começa a dominar mais letras. O método global parte da frase ou da palavra e depois, por um processo de relacionamento entre as várias palavras, a criança chega à sílaba e posteriormente à letra. Portanto, parte-se do princípio de que a criança aprende a realidade globalmente e depois a analisa nos seus elementos. Há também uma preocupação de estabelecer uma relação mais afetiva da criança com a aprendizagem da leitura, pedindo-lhe muitas vezes que seja ela a criar as palavras ou as frases com que vai aprender para que sejam mais significativas para ela. E qual será o método mais adequado? Eu não me pronunciaria muito sobre qual o mais adequado. Acho que há crianças que aprendem melhor com um, crianças que aprendem melhor com outro, mas o que me parece muito importante é que o professor trabalhe bem o método e, portanto, que conheça bem os métodos de leitura em geral, mas em particular aquele com que trabalha para o aplicar com coerência e para conseguir detectar as dificuldades dos miúdos e propor estratégias capazes de resolver essas dificuldades. Perante as dificuldades da criança, é natural que muitas vezes os pais recorram a métodos alternativos que lhes sejam mais familiares. Devem fazê-lo ou nem por isso? Muitas vezes isso acontece até sem que as crianças tenham dificuldades, porque tendo os pais aprendido a ler por um determinado método e tendo tido uma determinada evolução, esperam encontrar o mesmo nos seus filhos. E quando não encontram, ficam preocupados e a pensar que alguma coisa está mal. Outras vezes há realmente problemas. E os pais podem ajudar, mas não o devem fazer sem primeiro falar com o professor. Sempre que pensarem que há dificuldades, devem falar com o professor e ficam a saber se há ou se não há. E, havendo ou não havendo, podem sempre colaborar, mas essa colaboração deve ser concertada com o professor para não ir contra o método de leitura que ele está a utilizar. E então, se isso acontecer, em vez de ajudar, estão a criar uma confusão maior na criança. Claro que sim. Aqui fica, portanto, a recomendação, nesta como noutras áreas, uma boa articulação entre pais e escola é fundamental para ultrapassar as dificuldades da criança. Ficamos por aqui, até à próxima.